prazer estar aqui com os irmãos, podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Na década de 90, mais especificamente no começo da década de 90, John Piper lançou um livro sobre missões que era a aplicação da sua tese básica sobre a glória de Deus. Nesse livro sobre missões, em português nós temos ele, Alegrem-se os Povos, pela editora Cultura Cristã. Ele falava que o combustível para missões, ou para realizar a missão de Deus, era a adoração. E a adoração aqui entendida não como meramente o culto, mas esse relacionamento intenso com Deus, certo? Então, o que alimentava a prática missionária era esse relacionamento com Deus, era essa adoração, era o combustível. Mas a adoração era também o alvo da obra missionária. Ou seja, o que todo missionário quer, o objetivo de todo empreendimento da igreja é fazer com que a glória de Deus se expanda para toda a terra. Isso foi muito importante nos Estados Unidos e também no Brasil, porque explicou muita coisa de igrejas que não tinham interesse em missões. Aparentemente tinham um bom culto, tinha muita programação, tinha muita coisa interessante, mas não havia interesse na prática missionária. Então, a consequência óbvia era problemas com a adoração, problemas no relacionamento com Deus. Não havia o combustível, aquilo que alimenta, e também, por não haver esse combustível, a consequência é não havia interesse no alvo, na prática de missões. John Piper escreveu esse livro, e a sua tese é bíblica, mas dentro de um contexto do pecado, certo? Novos estudos têm sido feitos, e eu quero trazer para vocês hoje um revisitar dessa tese, provando que isso já era verdade antes do pecado, certo? Antes do pecado. Em Gênesis 1 e 2, nós vamos poder ver que a adoração já era o combustível para a missão. E havia uma missão. E o objetivo dessa missão era adoração. Ok? Então, talvez fique um pouco estranho, missão antes do pecado, mas você vai perceber, eu espero que eu consiga explicar isso corretamente, que já havia sim. Isso vai trazer implicações ainda mais severas para a nossa vida, para a nossa identidade como cristão, para a nossa prática missionária. Se a tese de John Piper já trazia implicações, quando nós olharmos para isso antes do pecado, nós vamos ver as implicações mais intensificadas, digamos assim. Então, abra sua Bíblia. Em Gênesis, nós vamos começar com o capítulo 2. Gênesis 2. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele um homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion, o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos Sua orientação, Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos explicá-la de forma correta. Usa-nos da forma que Te agrada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Precisamos entender, então, o que é o Éden. Primeira coisa que é importante que você note é que a terra não é o Éden. Ok? Deus criou a terra e na terra, num lugar específico, e Moisés faz questão de demarcá-lo por esses 4 rios, dos quais 2 nós ainda temos hoje bem claros. Bem claro, que é o Tigre e o Eufrates. Alguns arqueólogos dão indicações de onde poderia ser os outros 2, né? O Pison e o Gion. Mas era um lugar específico. O Éden era um jardim, e desse jardim saía esse rio. Na verdade, diz que um rio saía do Éden para regar o jardim. Então, a terra é uma coisa, o Éden é outra coisa. Esse entendimento é fundamental para que a gente possa compreender a missão que Deus dá ao homem. Também é importante que você entenda, o homem, ele é criado, mas ele não é colocado em qualquer lugar da terra. Ele é colocado especificamente, especificamente no Éden, que é um lugar diferente, e eu vou mostrar para vocês, é o lugar da primeira habitação de Deus na terra. O Éden é o primeiro templo de Deus. É o lugar da intimidade divina. É onde Deus se revela ao homem. É onde Deus conversa com o homem. Certo? É o lugar da adoração. Certo? O lugar da comunhão, da intimidade com Deus, do acesso direto a Deus. Certo? Sem pecado, sem cortina, sem medo de morrer. O homem tinha acesso direto a Deus no Éden. Adão e Eva tinham isso. É interessante que nós vamos ver descrições no Antigo Testamento que falam do Éden como esse templo, comparando o Éden com, por exemplo, como o Sinai, onde Deus se manifestou. Deixe-me ler para você Ezequiel, capítulo 28. Versículo 13 e 14. Quando ele fala da queda de Lúcifer, de Satanás, diz assim: você estava no Éden, o jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, corbúnculo, esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci e você permanecia no Monte Santo de Deus. Aqui Ezequiel compara Éden, o jardim de Deus, com o Monte Santo de Deus, o Monte Sinai, onde Deus se revelava. Ou seja, o Éden, a semelhança do Sinai, era o lugar do encontro com Deus, o lugar da comunhão, o lugar da adoração. O primeiro templo que serve de arquétipo, digamos assim, para todos os outros que vão ser construídos. Uma passagem interessante nesse relacionamento de Adão e Eva com Deus no Éden está em Gênesis 3, 8. Mas aqui já na esfera do pecado. Mas mostra um pouco de como deveria ser a rotina, o dia a dia de Deus e dos seus governantes aqui na terra, mas no Éden especificamente. Gênesis 3, 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Certo? Aqui, talvez alguns vão divergir de mim,
Eu acredito que Deus realmente, na forma humana, andava no jardim. E a indicação é que eles se escondem. Você se esconde de alguém que você está vendo. E que você sabe que está vindo em tal direção. Então você se esconde. Certo? Eu acredito que devido à nossa visão de mundo muito moderna, racional ou racionalista, digamos assim, seja melhor o termo, nós muitas vezes perdemos a compreensão de algumas pistas que o Antigo Testamento nos dá sobre o sobrenatural. Porque o Antigo Testamento é escrito conforme uma cosmovisão do Oriente, certo? Uma mentalidade permeada pelo sobrenatural. E a nossa mentalidade, às vezes, não nos permite, ou às vezes nos cega. Eu entendo que existem momentos onde o autor bíblico fala de antropomorfismos com respeito à pessoa de Deus. Sim. Mas em situações onde é perfeitamente possível que não seja um antropomorfismo, aqui eu penso que nós temos Deus na forma humana andando literalmente no jardim do Éden. E esse verbo e essa expressão não é tão incomum na vida do povo de Israel. Deixe-me mostrar para vocês duas outras passagens que é dito que Deus anda com o seu povo. Uma mais geral e uma outra bem interessante. Levítico 26. Versículo 12, Deus diz assim: andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Óbvio, provavelmente aqui Deus está se referindo ao fato da sua presença no tabernáculo. Tabernáculo andando junto com o povo de Israel no deserto. Contudo, quando você vai para Deuteronômio 23, você tem uma ordem estranha. Deuteronômio 23, 14. Vou ler a partir do 12, para você pegar o sentido. Também haverá um lugar fora do acampamento, onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Aqui é o banheiro público, certo? Imagina só, um acampamento no deserto, de mais de 1 milhão de pessoas. Imagina esse povo, né, fazendo suas necessidades, cotidianamente eles iam entupir o deserto. Então precisava ter um pouco de ordem nesse negócio. Então, até isso a lei vai regular. Tenham entre as suas armas uma pá. E quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, virando-se, cobrirá as fezes com terra. O negócio tem que ser organizado, né? Então você faz lá a sua necessidade, cava, né, um buraquinho, faz dentro. Né? É o princípio, né, do vaso sanitário. Você não tem como dar a descarga, então você enterra. Mas por quê? Por que fazer isso? Aqui é o ponto. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento. Já imaginou? O Senhor está andando e pisa nas fezes de 1 milhão de pessoas. Não seria uma cena agradável. Então já estão avisados. Eu vou andar por aqui e eu não quero pisar em nada. Né? Parece uma ordem estranha. Né? Mas a ideia é que Deus está dizendo para o seu povo que vai andar literalmente no meio deles. Eu vou andar e eu não quero encontrar nada no caminho que não seja santo. Não quero. Então, isso são indicações que mostram um pouco desse relacionamento de Deus com os seus servos já no Antigo Testamento. Então, eu creio que aqui no Éden nós temos uma comunhão intensa, face a face, com o Senhor Deus, não apenas uma voz vinda do além, que Adão escutava essa voz. Não é porque se fosse uma voz vinda do além, não tem para onde você correr, meu amigo, a voz vai te encontrar.
Mas se alguém que vem toda tarde conversar com você, né? Então você sabe o caminho dessa pessoa, o caminho que ela percorre. Você já tem um encontro marcado com ela. Qual era o papel que Deus dá ao homem? Interessante. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então o homem tinha uma tarefa dentro do Éden, dentro desse templo. Aqui é outra pista de que o Éden era o templo. Essa palavra cultivar e guardar, ela é usada no Antigo Testamento para se referir às funções dos sacerdotes no tabernáculo. Quando a gente vai para Números 18, versículos 5 e 6, deixa eu ler para você. Portanto, vocês farão o serviço do santuário. Aqui a palavra serviço é a palavra guardar, lá de Gênesis. Vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Essa palavra que servirem é a palavra cultivar, lá de Gênesis. Ou seja, aqui nós estamos num contexto, o contexto de Números 18, do serviço sacerdotal do tabernáculo. O serviço de adoração a Deus dentro do tabernáculo. As mesmas palavras são usadas no Éden para o serviço de Adão a Deus. A dica, o que eu quero que você entenda, é que a tarefa de Adão não era meramente a de um jardineiro. Adão não era só um jardineiro. Porque cuidar do jardim não era só uma tarefa agrícola. Cuidar do jardim, proteger o jardim, era uma tarefa de profunda intimidade com Deus. Porque aquele jardim era a habitação de Deus. Era o lugar do encontro com Deus, certo? Digamos assim, era a primeira tenda do encontro. O tabernáculo é chamado de tenda do encontro. Então, o Éden é a primeira tenda do encontro, onde o homem encontrava com Deus, onde o homem conversava com Deus, e ele tinha que cuidar dessa tenda do encontro. É o lugar onde a habitação nos céus se interconectava com a terra. Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar, de manter aquele lugar sagrado e protegê-lo. Ou seja, a tarefa de Adão era expulsar a serpente do Éden. Ele não poderia permitir a presença de Satanás no Éden. Mesmo que, aqui eu já estou divagando um pouco, nós vimos em Ezequiel que o Lúcifer andava pelo Éden antes da queda. Talvez, uma implicação, eles já se conheciam, certo? Adão e o anjo Lúcifer, porque eles andavam no Éden. Mas quem era o responsável por cuidar? Quem era o que mandava no Éden depois de Deus? Adão. Talvez aí uma picuinha entre Lúcifer e Adão, né? Porque Lúcifer se achava melhor e quem manda aqui no negócio é um mero humano. Mas era o Adão o responsável. Ele tinha que proteger e ele tinha que cuidar daquele jardim. Do templo de Deus. Então nós temos, nesse primeiro momento, a intimidade, o lugar da adoração. O homem foi feito para a adoração a Deus, o homem foi feito para esta missão no Éden, esse momento de intimidade com Deus. Mas não apenas isso. O segundo momento é que Adão tinha um objetivo, um alvo, além do Éden. O Éden era o combustível para este alvo. O alvo era toda a terra. E aí, se nós olharmos e lermos com um pouco mais de atenção
a criação do homem, Gênesis 1, 26 em diante, nós vamos perceber isso. Vamos para Gênesis 1, 26. Vamos ver a missão de Adão agora fora do Éden, se expandindo do Éden, mas ainda antes do pecado. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. A terra, ela foi criada perfeita, mas ela não era o Éden. Certo? A terra foi criada sem nenhum dano, certo? Mas quando a palavra de Deus diz que ele viu tudo e viu que era muito bom, é importante que você entenda que Deus não está dizendo que ela foi criada digamos assim, sem que precise fazer mais nada nela. O que ele está dizendo é: a terra é muito bom para este estágio que eu quero na sua, digamos assim, existência. A terra foi criada perfeita como ponto de partida. Esse é o ponto. Não como ponto de chegada. Por quê? Porque olhe a missão de Adão na terra. Adão tem que sujeitar e dominar a terra. São verbos fortes. Como assim? Se a terra já está pronta, se não precisa mais nada, para qual o sentido de eu sujeitar algo? De eu dominar sobre algo? Se já está tudo pronto? Se não precisa fazer nada? O ponto é que ela foi criada como ponto de partida para alguma coisa, para algum objetivo que Deus tinha para ela. E aqui você começa a entender a missão de Adão. Adão estava no Éden, ele tinha a primeira parte da sua missão de cuidar do Éden, e o Éden simbolizava a sua intimidade com Deus, era o lugar do encontro com Deus. Uma vez no Éden, o combustível para a missão, o relacionamento com Deus, Adão agora se direciona para o alvo desta missão. Ele tem que transformar a terra. Transformar a terra em quê? Num grande Éden. O objetivo de Deus é muito claro. Deus quer que toda a terra seja cheia da sua glória. Quem representa a glória divina na terra? O ser humano. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui no conceito de imagem tem a função de representação desse Deus na terra. Então ele representa a glória divina na terra, é o único autorizado para fazer isso. E tem um conceito também de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Então, ao encher a terra de seres humanos, Adão está fazendo o quê? Ele está levando o Éden para toda a terra. Adão tem que transformar a terra num grande jardim. Isso é o quê? Isso é missões antes do pecado. Não existem pessoas perdidas. Então não há necessidade de pregar o evangelho. Certo? Não existem pessoas perdidas. As pessoas não vão para o inferno porque não houve pecado ainda. Mas existe uma missão a ser feita. Toda a terra precisa ser como o Éden. Toda a terra precisa ser cheia da glória de Deus. Esse seria o ponto de chegada. Então a terra, ela foi criada perfeita como ponto de partida. Adão tinha uma grande missão pela frente. Mas como ponto de chegada, ela está muito longe. Ela está vazia. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser sujeitada. Ela precisa ser dominada pelo homem. E aqui nós estamos antes do pecado. Essa sujeição e esse domínio serão santos. Serão para promover a glória de Deus sobre toda a terra. Esse plano de Deus não mudou. Não mudou.
Esse plano continua no pecado, né? Nós estamos hoje, e esse plano se concretiza quando nós olhamos para o Apocalipse. Quando Deus vem, a Nova Jerusalém, vem dos céus e ele transforma a terra e finalmente todos os povos estarão nesta terra totalmente transformada, cheia da glória de Deus. É como se fosse o retorno do Éden. Um dia isso vai acontecer. O projeto vai se concretizar. Nós sabemos que o final é certo. E é interessante que esta lógica, que é a lógica que o John Piper percebeu, ela permeia todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Só se consegue fazer a obra de Deus quando você está em relação íntima com Deus. É o que alimenta. É o que a pessoa sente desejo de falar de Deus, a pessoa sente o desejo de pregar o evangelho, a pessoa ela está inflamada por espalhar o reino de Deus. Por quê? Porque ela está num relacionamento intenso com Deus. O combustível que faz esse fervor, que faz essa ação missionária, é o próprio Deus. E isso já era realidade no Éden. Só que nós sabemos que o ser humano pecou. E aí é interessante que Deus utiliza agora uma seguinte metodologia. Por meio de alianças, ele vai fazer o seu reino avançar. Eu gostaria de observar com você a aliança mosaica, porque eu creio que ela é muito semelhante à maneira como nós fazemos missões hoje. Semelhante e diferente em alguns aspectos. O contexto para a chamada de Abraão é o contexto de Babel. Babel é o oposto da proposta de Deus de intimidade e de expansão. Babel queria glória só para os homens. O objetivo de Babel era que os homens tivessem o seu nome glorificado. Então nós já quebramos a parte do combustível. Não há combustível para missões em Babel. Porque as pessoas não visam glorificar a Deus, visam se glorificar. Segundo, Babel não queria se expandir. O objetivo de Babel era central. Ela queria ficar focado nela mesma. Então nós já não temos o alvo de missões. Nós não temos o alvo que é expandir a glória de Deus. Então Babel é um projeto criado pelo ser humano totalmente contra o ideal de Deus. Era uma oposição total. Dentro desse contexto de oposição, Deus chama Abraão. E faz com ele a aliança abraâmica, em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Veja, aqui, olhando um pouco mais com mais detalhe o texto hebraico, a ideia é: vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, a fim de que você seja uma bênção. Nessa promessa divina, nessa aliança que é feita com Abraão, nós temos o quê? Nós temos a lógica do Éden. Eu vou entrar no relacionamento íntimo com você. Aliança é isso. Relacionamento íntimo. Eu vou entrar nesse relacionamento íntimo com você. Para quê? Para que você expanda isso para outras pessoas. Ou seja, vou glorificar você para que você abençoe outros. Abençoarei aqueles que eu abençoar e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Normalmente, nós, e é correto, nós pensamos isso somente em Jesus. Jesus é descendente de Abraão, em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. Mas nós perdemos um pouco quando nós olhamos, deixamos de olhar com olhos mais
atentos para como Abraão, Isaque e Jacó se relacionavam com Deus. Olhando isso, eu quero mostrar para vocês, nós vamos perceber a lógica do combustível e do alvo na vida desses homens comuns. Então, abra a sua Bíblia, vamos olhar aí, Gênesis 12 ainda, Gênesis 18, quero provar para você que o relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento de intimidade. Gênesis 18, 17 a 19. Aqui o contexto é da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Deus e alguns anjos aparecem para Abraão. Novamente, eu creio que Deus aparece aqui de uma forma humana, mas não vou entrar em detalhes, não é esse o ponto. Gênesis 18, 17 a 19 diz assim: O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Olha o raciocínio de Deus. Aparentemente ele está conversando com anjos que estão ao redor dele, né, de forma humana, e ele está dizendo: será que eu devo esconder isso de Abraão? Pense Deus levantando essa questão. Abraão era humano? Por que toda essa consideração com Abraão? Porque Abraão era íntimo de Deus. Tiago, quando ele fala na sua epístola sobre fé e obras, ele diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. E Tiago não está criando algo do nada. Ele está citando o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Isaías 41, 8, deixa-me ler para você. Isaías 41, versículo 8, diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Olha só, Deus está falando de Abraão e Deus está dizendo: Abraão era meu amigo. Então havia o combustível para a missão na vida de Abraão. Ele era íntimo de Deus, ele era amigo de Deus. Foi firmado uma aliança com ele e ele convivia com Deus nessa intimidade, a ponto de Deus dizer: será que eu vou guardar segredo para Abraão? Não vou guardar segredo do meu amigo, não. Nós contamos segredos para os nossos amigos íntimos. E Deus está dizendo aqui: eu não vou guardar segredo do meu plano, do que eu vou fazer para Abraão. Abraão é meu amigo íntimo. Então eu vou contar para ele. E aí você começa a perceber agora a prática missionária de Abraão. Abraão não vai sair por aí distribuindo folhetos, certo? Não procure isso no Antigo Testamento que você não vai encontrar, né? Ele nem vai montar um Abraão Ministries, né? Algo, televisão, né? Rede nacional, Abraão pregando, escrevendo livros, né? Abraão, a vida com Deus, 5 passos, né? Você não vai encontrar coisas assim. Mas tanto Abraão, Isaque e Jacó, eles fazem missões, mas de uma forma da vida dos patriarcas. Veja como isso acontece. Gênesis 12, volte para Gênesis 12, agora vamos olhar o versículo 6 a 8. Aqui você vai perceber. Ele sai da cidade de Harã, onde ele estava, e vai rumo a Canaã, onde ele chega em Siquém. Abraão atravessou a terra de Siquém, versículo 6, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, Abraão agora chega na terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor.
invocou o nome do Senhor. O altar. Abraão, onde Deus conversa com ele, o que é que ele faz? Ele monta, ele constrói um altar. E naquele altar, o que é que acontece? Adoração. Essa prática de construir altar é a prática missionária dos patriarcas. Você vai perceber, nós vamos ler, Abraão faz isso nos seus momentos de encontro com Deus, Isaac faz isso, Jacó faz isso. Eles vão caminhando, eles são peregrinos numa terra que é deles, mas ainda não é deles, certo? Eles não estão no domínio da terra, então eles são peregrinos, e ao peregrinarem nessa terra, eles estão em íntima relação com Deus. E nessa relação de intimidade, eles fazem o quê? Eles constroem altares. Vamos olhar Isaac. Isaac está em Gênesis, versículo 26. Deus aparece para Isaac e reafirma a aliança. Versículo 2 a 4. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus repete a missão, Deus repete o propósito. Da mesma forma que acontece com Abraão, você, Isaac, também é um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Aí vai para o versículo 24 e 25. No mesmo capítulo. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Isso é importante. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. O que o altar significava? Esses altares, pequenos altares, eles são como que pequenos édens, pequenos pontos de contato de um relacionamento que foi perdido e que está se resgatando. Da comunhão que se tinha no Éden, da adoração que se tinha no Éden, de um relacionamento que era perfeito, pleno, de uma missão que foi estabelecida no Éden. Então, pessoas comuns, nós não temos aqui missionários profissionais. Nós temos pessoas comuns, pais, trabalhadores, né? Tanto Abraão, Isaac, Jacó, eles tinham que trabalhar, a vida agrícola, muita coisa para fazer. E na sua jornada, eles estão em relação íntima com Deus. E nessa intimidade, eles levam o quê? Deus diz aqui: eu estou com você. Tanto Abraão como Isaac como Jacó, eles estão levando a presença divina. O que é que havia no Éden? A presença divina. Não há mais Éden. O Éden foi fechado. Um soldado celestial, um querubim com uma espada, ficou lá. Ninguém entra mais aqui. Vocês perderam acesso ao Éden. Mas, incrivelmente, Deus continua com a sua missão de insistir num relacionamento com o ser humano. Ele não precisa. Não precisa. Mas ele insiste em querer esse relacionamento com o ser humano. Então nós vemos os patriarcas peregrinando, e ao peregrinarem, eles vão colocando que pequenos faróis que apontam, que iluminam aquele mundo de trevas. Pequenas luzes, pequenos luzeiros que apontam para uma realidade que ainda estaria por vir. Uma realidade do Sinai, uma realidade do tabernáculo, uma realidade do templo e uma realidade do Novo Testamento. Quando em pessoa Deus
anda na terra. Em pessoa, Deus anda na terra como andava no Éden. As coisas, você vai perceber que as interconexões entre os livros, Novo Testamento, Antigo Testamento, da Palavra de Deus, não são meras coincidências. Entendeu? Quando João chega para os seus leitores e fala que Jesus habitou entre eles e andava no meio deles. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo simplesmente que isso sempre foi o projeto de Deus desde o início. No Éden, ele já andava com o homem. As coisas começam a mudar, por quê? Porque o pecado entrou. Então teve que haver certas precauções. Quando nós vamos chegar na aliança mosaica, existem intensas precauções para Deus andar com o seu povo. Porque nós temos agora um Deus santo e o homem intensamente pecador. Não vai ser mais, o relacionamento não é mais o mesmo. Então, nos patriarcas nós temos altares sendo estabelecidos. Eu penso que a maneira como os patriarcas fazem missões, espalhando a glória de Deus na sua peregrinação, é muito semelhante à maneira como nós fazemos hoje. Todos nós somos sacerdotes. E não é necessário ser um sacerdote, digamos assim, profissional, que tenha feito um seminário, ou que tenha um PhD e tal, ou um clérigo, para espalhar a glória de Deus. Quem são os templos? Aqui, esses altares são esses pequenos templos do lugar da habitação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, onde o patriarca ia, ele levava a presença de Deus. A presença de Deus estava com ele. Deus dizia: eu estou com você. Onde você for, você vai me levar, porque eu estou com você. Então, a peregrinação do patriarca, o contato que o patriarca tem com aquelas pessoas ao seu redor, era levar a glória de Deus àquelas pessoas. Então, eles estavam cumprindo a aliança abrâmica. Estavam. Porque eles estavam sendo bênção para aquelas pessoas a quem eles estavam alcançando por meio da sua peregrinação. O que motivava eles? Esse relacionamento com Deus. Certo? E eu já dei prova. Abraão era íntimo de Deus, era amigo de Deus. Isaac tinha intimidade com Deus. Jacó, Deus é profundamente misericordioso com Jacó. Porque, além de ter um relacionamento com Jacó, Deus diz para Jacó: você não vai ser mais um trapaceiro. A partir de hoje você é Israel. Então, mudança de nome no Oriente é mudança de propósito de vida. É quase que mostrando, a partir de hoje, Jacó, você é crente, você se converte. Você não é mais Jacó, você não é mais um trapaceiro, você é Israel, príncipe de Deus. Então, isso mostra um relacionamento com essas pessoas. O que faz a gente hoje ter vontade de falar de Deus? O nosso relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo nós formos com o nosso Deus, quanto maior for a nossa proximidade com Deus, maior será o nosso fervor, maior será o nosso interesse em investir nas coisas de Deus. Estou caminhando para o fim, quero só ver com você um pouco a aliança mosaica, rapidamente. Só para você entender que mesmo a aliança mosaica, ela segue o mesmo padrão de intimidade que leva a missões. Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Olha só. O objetivo do êxodo não é a libertação do povo. Não. E o que é? É trazer o povo para Deus. Eu não vou libertar por libertar.
A liberdade deles só tem sentido se eles vierem para mim. Então o êxodo é um resgate para um relacionamento com Deus. Deus está dizendo para você, olha, eu tirei vocês do Egito como que nas asas, sobre asas de águia, ou seja, com mão poderosa, por meio de milagres, mas é para mim. Eu estou trazendo vocês para mim, para um relacionamento íntimo comigo. Em todo o livro de Êxodo você vai perceber Deus falando, eu serei o seu Deus, eu vou habitar no meio de vocês, eu vou morar no meio de vocês. E se você olhar, acho que algumas Bíblias têm, o modelo do tabernáculo. O modelo do tabernáculo, ele é muito instrutivo, porque ele não é só arquitetônico, o modelo do acampamento de Israel, perdão. Não é só uma questão arquitetônica, é uma questão teológica. Você tem um quadrado, são 12 tribos, 3 tribos em cada lado. Certo? Você tem as tribos dos sacerdotes, numa região mais interna, e você tem quem no centro? O tabernáculo. A tenda do encontro. Então isso não é só uma questão de montagem bonitinha para ficar organizado. Aqui você tem uma questão teológica. A única maneira de Israel cumprir sua missão no mundo como uma nação santa, que é o que é descrito aqui nesse capítulo, e como um reino de sacerdotes, é se Deus for na vida desse povo o centro. Isso quer dizer o quê? Relacionamento íntimo. Se Deus é o centro da minha vida, eu vou levar, eu vou querer, vai ser natural, vai ser como causa e efeito. Eu vou querer levar esse Deus aos confins da terra. É por isso que o resto do texto diz assim, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, o relacionamento de intimidade é pactual. O relacionamento de Abraão foi com base numa aliança, e o relacionamento agora com Israel é baseado numa aliança. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui, Walter Kaiser, um estudioso do Antigo Testamento, ele faz um estudo dessa expressão, propriedade peculiar, que quer dizer, vocês são uma propriedade móvel. É o oposto de imóvel, né? Vocês são uma propriedade móvel. Toda a terra é minha e eu posso levar vocês para qualquer canto da terra. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Como sacerdotes, vocês vão ser os mediadores de Deus com as outras nações. É importante que você entenda que a aliança mosaica, ela é construída em cima da aliança abraâmica. A aliança abraâmica diz, os seus descendentes têm que ser uma bênção para todos os povos. Em cima disso, Deus constrói agora a aliança mosaica. Vocês vão fazer isso, mas agora vocês vão fazer isso como um povo organizado. Uma nação com um código. Não mais como peregrinos espalhados. Aliança mosaica. Mas a missão continua. A lógica permanece. Eu tirei vocês da escravidão, não é para vocês ficarem por aí vivendo, né, do jeito que bem entenderem, não. Eu trouxe vocês para mim, para uma intimidade. E essa intimidade tem um objetivo. Vocês precisam ser bênção para as outras nações. Nós sabemos que Israel fracassa. E ele se torna o oposto do que seria uma prática missionária, uma prática que visa espalhar a glória de Deus. Uma nova aliança é firmada. A nova aliança. Em oposto a essa aliança mosaica. Mas a nova aliança é construída em cima ainda da aliança abrâmica. Ela substitui a mosaica. É como se a mosaica sai de cena. Você não está mais valendo. A aliança abrâmica está valendo. Então quem fica agora é a nova aliança. Jesus estabelece a nova aliança. Nós vemos isso em Mateus 26, quando ele está ceando com os seus discípulos. Existe um texto no livro de Êxodo, acho que é o capítulo 26 ou 24, não me lembro,
que é muito interessante, merece até uma exegese bem aprofundada. Deus chama Abraão, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo para terem uma refeição no Monte Sinai. Na metade do monte. O povo fica na parte de baixo, eles sobem na metade do monte, e o texto diz: eles viram Deus e eles comeram com Deus. Uma refeição com Deus. Depois do almoço, acho que talvez era um almoço, Moisés é chamado para o terceiro andar, só com Deus. O que é que você vê aí? 3 andares de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, que vai ser refletido no tabernáculo. O pátio, o santo e o santo dos santos. Na nova aliança, nós não ficamos no pátio, nem ficamos no santo lugar. Nós finalmente temos acesso ao que Adão tinha no Éden, ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto ao próprio Deus. Muitas vezes para nós parece a coisa mais óbvia e mais simples do mundo. Talvez se a gente pudesse voltar no tempo e viver um pouco no deserto, e entender que era uma coisa impensável alguém conseguir sequer se aproximar do Santo dos Santos. Nós poderíamos valorizar isso. Ou talvez se a gente pudesse sentir a dor que Adão sentiu quando ele está saindo do Éden. Lembre-se que a terra não é o Éden. O Éden é o lugar, é o paraíso. Não apenas por ser um lugar melhor do que o resto da terra, mas por ser onde Deus está. Ele está saindo do Éden. Um guarda fica atrás. O mesmo guarda que é colocado na Arca da Aliança, que é protegendo o quê? O Santo dos Santos. É um querubim. Essas coisas não são coincidências. O querubim que fica no Éden, impedindo o acesso ao Santo dos Santos, que é o Éden, também temos um querubim que fica na Arca da Aliança, protegendo o quê? A Arca da Aliança simboliza o Santo dos Santos, o acesso direto a Deus. Temos um guarda lá protegendo. O homem não tem mais acesso a Deus, tem um guarda que impede. Imagine Adão andando e dando a Deus para isso. Nunca mais, Adão. Para você, não. E aí nós temos agora isso se revertendo, o Éden retornando para nós. Porque agora nós somos a habitação, o templo de Deus. Eu quero encerrar lendo para você João 15, onde Jesus deixa claro algumas coisas muito importantes para nosso entendimento da nova aliança. João 15, vou ler o versículo 4, e depois João 15, versículo 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso aqui é a lógica do Éden. Sem o relacionamento com Deus, não há missão. É o combustível. Sem Jesus agora é o foco central. E eu acredito que provavelmente era ele que estava andando no Éden. Sem Jesus não há missão. A nova aliança é firmada sem ele, sem estar próximo dele, sem estar em relacionamento íntimo com Jesus, não vai funcionar.
Não vai dar certo. Não vai andar. Você vai estar pregando um outro Jesus, um outro Deus, não o Jesus da Bíblia. No versículo 12, Jesus enfatiza a questão da intimidade. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus escravos. Não. Pelos seus colegas. Não. Pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Olha só. A intimidade. A intimidade com Deus é o combustível, é o que alimenta. E Jesus está dizendo, eu agora chamo vocês de amigo. Jesus está trazendo de novo a realidade do Éden. Não plenamente, porque nós temos o pecado. Mas aquele relacionamento de intimidade está sendo trazido novamente. De amizade. O próprio Deus agora, face a face, falando para os seus discípulos, vocês são meus amigos. Amigos muito pebas, né? Porque quando nós olhamos a história, na descrição dos evangelhos, a gente vê como, no momento de maior aflição do nosso Deus, esses amigos abandonaram, né? Mas não deixa de ser amigo, porque é o próprio Deus que diz, você é meu amigo. Então você é meu amigo. Hoje permanece a mesma lógica. É preciso intimidade com Jesus para querer fazer o nome de Jesus alcançar os confins da terra. A adoração é o combustível. A adoração é a meta. Se tem igreja que não ama missões, a lógica pode parecer muito crua, muito dura, mas a lógica é essa. Problema de amar a Jesus. Problema de intimidade com Deus. O meu pastor não tem visão missionária. Eu não sei não, mas a única conclusão lógica que eu tiro disso é que seu pastor tem problema de amar a Jesus. Tem problema de intimidade com Jesus. Porque a conclusão lógica é, se você está em intimidade com Jesus, você vai espalhar o nome de Jesus. Isso é a lógica, isso é o esperado desde a criação do mundo, antes do pecado. É o esperado na nossa vida hoje, de cada um de nós. Certo? Então, é até estranho ter que pregar a igreja para que a igreja se desperte para missões. Deveria ser o normal, o natural da vida da igreja. Algumas igrejas, elas gostam de trazer o modelo mosaico para missões. Qual é o modelo mosaico? Uma casta específica, profissional, que faz a obra de missões. Os sacerdotes. Tal. Então, algumas igrejas tentam trazer esse modelo que Jesus já disse, esse modelo foi superado. Não são os profissionais que vão atuar. Todos agora, todos os leigos, todos vão atuar. Todos agora vão interagir. Todos serão testemunhas. Isso não quer dizer que não vai haver missionário enviado para um canto específico e tal, que vai ser sustentado. Não. Não é uma exclusão disso, mas é uma inclusão de todos como testemunhas, de adoradores que onde estão indo, estão levando o reino de Deus. Lembram-se que Deus diz para os patriarcas, eu estou com vocês. Jesus diz para os seus discípulos, para todos nós, eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. A mesma lógica, o mesmo raciocínio, é o mesmo Deus. Está nos chamando e nos convocando para continuar o que começou há milênios atrás, da expansão da sua glória, desta missão de proclamar o nome de Deus. Então a missão não deve ser um fardo para nós. Você não deve ser obrigado a pregar o evangelho. Você não deve ser obrigado ou constrangido a isso. Deve ser o seu prazer. Deve ser o que te faz
feliz. Deve ser natural. Deve estar entrosado com qualquer coisa que a faça avançar o reino de Deus. Deve ser algo que você goste. Se você não gosta, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque com base no que nós temos visto, tem problemas. E problemas sérios. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu Santo Espírito que nos exorta cada vez mais a fazermos a Tua obra. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chama de amigo, nos deu uma razão, um sentido, um motivo para viver. E nessa nossa peregrinação aqui na terra, Senhor Deus, que possamos espalhar o Teu nome, a Tua glória, entre todos os povos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.